Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cartão de Embarque. E apertem bem os cintos, porque hoje vamos diretamente para o epicentro de uma das situações humanitárias mais graves neste momento. Desde 7 de outubro, que muito se tem falado na Palestina, mas muito pouco tem sido dito sobre a sua história e sobre aquilo que o povo palestiniano tem passado desde 1948. É por isso que hoje recebemos aqui o Khaled Abukare. Ele é ativista, trabalha na Agência Palestiniana para a Cooperação Internacional e faz-nos um retrato avassalador daquilo que se está a passar na faixa de Gaza neste momento. Quem nos levou até ao Khaled foi a Rita. Ela tem 25 anos, assume-se como pintora ativista e acredita na arte como uma forma não violenta de chegar ao coração das pessoas. A Identity and Land, que é como quem diz Identidade e Território, foi o nome da exposição que esteve na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde partilhou a sua experiência durante a viagem à Palestina em 2019. Connosco, a Rita Andrade. Para começar, acho que é importante dizer que tenho 25 anos, portanto, sou ainda uma jovem onde já viajou muito pelo mundo, tenciono continuar a viajar, e a viagem que vamos falar sobre hoje foi o começo do meu percurso enquanto pintora ativista. Tenho imenso gosto em partilhar com vocês esta viagem porque foi o que me mudou e o que me transformou em 2019, que foi quando fiz a viagem. Eu antes era uma pessoa completamente diferente e pintava temas onde não me revia, e estou muito contente de poder partilhar com vocês quem é que eu sou e porque é que eu sou assim. O que eu procuro fazer com a pintura é como se fosse por textos, mas de forma não violenta, porque eu considero a arte, seja qual for a arte, seja escritura, música, pintura, escultura, são formas de comunicação não violentas, e acho que poder utilizar este dom que os artistas têm para temas que estejam relacionados com causas sociais, injustiças e tudo mais, pode sempre ter um impacto diferente, porque de palavras já está muita gente farta, e a imagem, a criatividade e a estética têm sempre um impacto, pode ter sempre um impacto diferente no espectador, e também tem sido esse o feedback que tenho tido. É capaz a arte de chegar aos corações das pessoas de forma diferente. E é nisso que eu sou ativista. E o que parecia ter sido despoltado pela viagem que fez à Palestina, afinal já vinha de trás. Na verdade, isto não começou com a viagem, começou antes da viagem, que é exatamente isso, o porquê de ter feito a viagem. O Roger Waters veio atuar a Portugal em 2018 e eu fui ao concerto, e eu nunca tinha ouvido falar na Palestina antes do concerto. Ele apresentou várias imagens, o álbum novo dele, que se chamava Is This the Life We Really Want, era todo muito direcionado aos refugiados, principalmente à Palestina, e depois desse concerto eu fiquei muito curiosa e quis saber mais, quis perceber o que era aquilo que eu estava a ouvir, se era mesmo assim, se não era. Então acabei por marcar uma viagem no dia seguinte para a Palestina, com a minha mãe e com o meu irmão também, porque era um assunto que queríamos todos aprender, e não era o concerto que me ia formatar uma opinião a um lado. Por isso é que eu decidi fazer a viagem, cabeça aberta, mente aberta, para aprender uma cultura diferente, uma situação de guerra e de apartheid, que eu queria perceber o que é que era real, o que é que não era real. E é isso que eu queria mesmo fazer, era partir para essa aventura e aprender com as pessoas, que elas é que sabem, é o povo. O impacto foi logo impactante. Isto foi assim uma redundância um pouco estranha, mas começou logo no aeroporto, quando uma amiga minha viu numa história minha do Instagram que eu tinha acabado de aterrar no aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv, que me disse: olha, não, prepara-te que vais ter imensas perguntas, porque tu tens que ter visto tanto um visto para entrar como um visto para sair. E ela avisou-me logo: nem sequer imagines em dizeres e que pensas ir a territórios palestinianos, porque ela fez esse erro, disse que ia visitar um amigo ou uma amiga a Ramallah e foi interrogada durante 3 horas. Portanto, logo aí nós sentimos uma pressão, acabamos de aterrar num sítio, logo no aeroporto nós sentimos um medo, e esse medo foi da parte israelita, não foi dos palestinianos. Então nós tivemos que medir tudo o que tínhamos que dizer. Claro que íamos à Palestina, mas não nos dissemos.
tivemos que omitir muita coisa e lá nos deram o visto para entrar e logo que saímos do aeroporto, parte de fora, o aeroporto é muito bonito e a minha mãe tentou tirar uma fotografia ao aeroporto e passado 2 segundos tinha uma polícia a agarrar-lhe no ombro a dizer que não se pode tirar fotografias no aeroporto. Portanto, foi logo assim uma chegada estranha, logo, ok, isto não é normal, algo que se passa e fomos buscar o carro que tínhamos alugado. Importante dizer, não foi uma viagem planeada, não fomos com guias, não fomos com grupos, marcámos tudo sozinhos, hotéis e alugámos o carro sozinhos. Porquê que é importante dizer isto? Porque normalmente quem viaja a Israel vai tentar fazer uma viagem muito específica ou de cariz religioso ou como sendo um destino muito famoso como destino gay ou para destino de praia e nós queríamos fazer tudo. Então é sempre mais difícil e foi no próprio aluguer do carro que também nos disseram não podem entrar com o carro em território palestiniano. E não nos davam uma razão, mas faziam-nos sempre crer que era território palestiniano, era terra proibida. Alugámos o carro, era de noite e fomos logo para o hotel e ficámos em Jerusalém, foi onde nós ficámos baseados e era um hotel em que o staff era todo palestiniano. E ouvimos logo testemunhos de muitas pessoas que trabalhavam no hotel, porque para nós nós fomos para lá mesmo para conversar com as pessoas e saber como é que eram as coisas. E eles contaram-nos como era todo o processo de virem desde o West Bank, que era de onde eles eram, até ao hotel que era em Jerusalém. Portanto, tinham que passar por checkpoints e muitas vezes nem os deixavam passar e não era por razões específicas, é porque desapetecia. Ou tinham que ficar 2 horas ali para ser revistados. E muitas vezes colegas nossos do staff não apareciam no hotel, ficaram retidos nos checkpoints. Uma realidade que nos é tão difícil de perceber. Pelo menos para mim, esta conversa com a Rita foi muito, muito, muito emotiva. Especialmente quando me começou a contar sobre a sua visita aos territórios palestinianos. Ok, em territórios considerados palestinianos, nós fomos a Belém e a Jericó. Primeiro fomos a Jericó, de carro, o que não podíamos fazer. E passámos por checkpoints, porque estávamos a entrar em território palestiniano, e apesar de tudo eles viram que era um carro alugado e não querem assustar os turistas, portanto nem nos mandaram parar, nem olharam para nós, foi logo só fazer o sinal para seguirmos. E quando começamos a aproximar-nos da cidade de Jericó, parece que estamos a entrar num outro país, que é uma miséria tremenda, onde começou a civilização, que foi Jericó, e onde eu senti que a civilização estava a acabar. Portanto, a sensação que tive em Jericó foi muito emocionante. Eu até tenho um quadro que retrata uma fotografia que a minha mãe me tirou em Jericó, onde eu estava sentada, supostamente numa das primeiras aldeias da civilização, e eu estava de frente para aquela miséria com o chamamento da mesquita por trás, e foi um momento que nunca mais me vou esquecer, que só me caíam lágrimas, e tínhamos de facto grupos de turistas à nossa volta. Lá está, porque como é o sítio histórico e turístico do início da civilização e de história, também havia algumas caminhonetas com turistas, mas eles saíam do autocarro para ir às pedras, que agora são pedras, a aldeia são pedras, e voltavam a entrar no autocarro. É a nossa experiência em Belém. Nós somos católicos e queríamos muito ver onde Jesus tinha nascido. Mas não fomos de autocarro e não se podia ir de carro. Então fomos de táxi, mas fomos com um taxista palestiniano que tínhamos conhecido na rua. E antes dele nos levar até à igreja, a igreja foi feita em cima de onde Jesus nasceu, ele fez-nos uma tour pelo muro de betão de 5, 6 metros, cheios de Banksys originais, e ele fez-nos uma tour, ou seja, ele mostrou-nos aquilo que os tours que normalmente são feitos por companhias de viagem, que normalmente têm organizadores israelitas, não mostram esta parte. E foi muito curioso, eu que sou artista, foi uma emoção para mim ver a famosa peça de arte do Banksy, em que é o homem com o lenço na cara a tirar um ramo de flores. Ninguém acredita, mas isto está na parte de trás de uma oficina que dá de frente para o muro. E em Belém nós conhecemos o tour, nós tínhamos que realmente ir com um guia para entrar na igreja e fomos com um guia palestiniano, cristão, que é uma minoria, é apenas 2% da população. Ele levou-nos, porque também conhecia o taxista, só que ele era assim um velhinho, muito frágil, muito pequenino, e nós éramos um grupo de 3 e éramos completamente abafados pelos grupos todos de 30, 40 pessoas. Mas o grupo que estava à nossa frente,
que era de espanhóis. O guia, também palestiniano cristão, falava português fluentemente. E quando nos ouviu a falar português, virou-se para trás e disse: olha, juntem-se ao nosso grupo, que é mais fácil para vocês entrarem com um grupo grande do que só vocês os três. E nós, ok. Depois perguntámos: mas porquê é que falas português? O que é que se está a passar? E ele perguntou de onde é que nós éramos. Somos de Cascais. E ele é um grande amigo do Padre Nuno aqui de Cascais. Vem a Portugal todos os anos para vender presépios e terços feitos pelas famílias cristãs de Belém. E esse dinheiro reverte para as famílias. E agora vou fazer aqui uma viagem muito grande, que foi 4 anos depois, onde estamos agora. Ontem eu tive um telefonema, no mínimo, perturbador. Estes dias não têm sido nada fáceis porque fiz muitos amigos. Fiz uma descoberta ontem no telefonema que eu fiquei incrédula. Portanto, esse meu amigo de Belém também lhes cortaram água, comida, eletricidade, tudo. E eles estão no West Bank, não estão em Gaza. Portanto, isto não é uma guerra contra o Hamas, é uma guerra contra os palestinianos, como sempre foi. E foi perturbador ouvir isso e foi um sentimento de impotência. E há aqui uma coisa que eu quero deixar clara, que é: não é possível uma guerra começar em 72 horas, muito menos por quem é o oprimido. Porque se há oprimidos, é porque há opressão. Opressão é violência, violência gera violência. Portanto, isto não começou há 72 horas, isto começou há 75 anos. Claro que eu voltei para Portugal e fiz imenso estudo sobre a matéria, li muito, e é de facto reconhecido como um regime apartheid, é reconhecido como um regime apartheid pela própria Amnistia Internacional, pelo Human Rights Watch, pelas próprias Nações Unidas, que estão sempre a deixar bem claro que Israel atua contra a lei internacional, e nunca nestes 75 anos via falarem tanto daquela região como agora. Porquê? Há outra coisa que eu gostava de frisar, e estes últimos dias tem-se falado muito dos supostos bebés que foram decapitados pelo Hamas, e temos o Biden a falar na televisão a dizer que viu essas imagens e tudo mais. O que é que aconteceu hoje? A própria Casa Branca desmentiu isso, porque o Biden não viu nada, porque foram meras alegações que não têm provas, que o Hamas desmentiu, mas temos sim provas e imagens de crianças em Gaza mortas, que felizmente não censuraram essas imagens, mas cuidado por pessoas mais sensíveis, mas há imagens de crianças mortas palestinianas, e eu não vejo ninguém a comover-se com estas imagens e comovem-se com alegações que nem sequer foram provadas ser reais. É de facto preocupante quando vemos os órgãos de comunicação social ocidentais a transmitirem um só lado, quando o que está em causa são décadas e décadas de história e de ocupação. A Cisjordânia, por exemplo, é um território palestino onde existem 230 colonatos israelitas. E é no centro da Cisjordânia que encontramos Ramallah, de onde o Khaled é originário. Thank you very much, Rita, first of all, for having me. So my name is Khaled Abukare. I'm a Palestinian activist. I was born in Jerusalem and I was raised in Ramallah in Jerusalem. My parents are from Ramallah in Jerusalem. I grew most of my life in Palestine. I studied international relations at Birzeit University in Ramallah. I worked a bit in development and international cooperation, and I'm now in France. Studying my master's in international security at Sciences Po Paris. O Khaled está neste momento em Paris a fazer o seu mestrado em Segurança Internacional. Sobre a Palestina, diz-nos ser um belo local sagrado, criado para a paz, uma paz que nunca chegou a experienciar. I believe, or I see that Palestine is a very beautiful, holy place that was created for peace, but never experienced true peace, unfortunately, on the ground. It is a holy place for many reasons, because it gathers the holy religions. We're talking about Judaism, Islam, Christianity. It's a very beautiful nature, culture, music, and we also have a struggle for freedom. And this is all Palestine. Palestine for me is like a puzzle with different pieces. And for someone to understand Palestine, you need to understand and gather these different pieces. This is why it's important to always focus on the context, which I'm sure we will cover during this podcast. Para o Khaled,
a Palestina é um puzzle onde se conjuga religião, natureza, cultura, música e a luta pela liberdade. My father's from Ramallah and my mom is from occupied Jerusalem. So I grew up between both cities and they're very close, actually, cities, to be honest. It's like, if there was no checkpoints, it's only like 20 minutes. But because of the checkpoints and the situation, it can take more than 1 hour. Depends on the traffic because of the checkpoint. Depends on the mood of the Israeli soldiers on the checkpoint, which are like the ones who control how much it will take. But yes, I grew up in Ramallah and Jerusalem, as I mentioned. I studied in schools in Ramallah and Jerusalem. I did my university in a university called Birzeit University. It's near Ramallah. And yeah, that's where I grew up. O seu pai é de Ramallah, a mãe é de Jerusalém ocupada, e foi entre estes dois locais que cresceu. Se não houvessem checkpoints, aquilo que agora fica a mais de 1 hora de distância ficaria apenas a 20 minutos. A pergunta era inevitável. Queria saber como era a vida dos palestinianos, tendo em conta a ocupação israelita. O que é que isto significa no seu dia-a-dia, nas suas vidas? Thank you very much. This is a very important question, Rita, because oftenly mainstream media and news, they don't really focus on the daily life because maybe some people believe that it's normal or they try to normalize the situation because it's been ongoing for 75 years. But I always say that oppression and violations of human rights can never be normalized. It's not a normal issue, even if it lasts for 100 years. And this explains why Palestinians on the ground are struggling, are demanding their freedom, their independence, their dignity, and their human rights. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك Ocupação significa ir à varanda e ver os colonatos ilegais. Significa postos de controlo entre as cidades palestinianas podem estar fechados, já agora. Soldados israelitas, o muro da Cisjordânia. Para terem uma ideia, o Khaled, para ir à Cisjordânia, por exemplo, não pode voar para Tel Aviv. Tem de ir através da Jordânia. Sobre o que se passa neste momento, relembra todo este contexto de ocupação e os mais de 6 milhões de refugiados palestinianos que foram expulsos da sua própria casa, da sua própria terra, em 1948, durante a Nakba. Concerning the daily life under the Israeli occupation, it is difficult because it affects us all. All our lives, all our issues are basically controlled by the Israeli occupation. And I will give you practical examples. Personally, I live in Ramallah for the past years. The first thing I see when I open my balcony, I live like on the 4th, 5th floor, I see in the mountain an Israeli illegal settlement in front of me. And, you know, what comes with settlements which are built illegally on occupied Palestinian territory under international law. You will remember the violations. You will remember the settler violence, which affects Palestinians in villages. You will remember the checkpoints. And I won't say you remember because you cannot forget. Because, for example, for Palestinians, if you want to go between any Palestinian city, you will have to see or pass by checkpoints, military outposts. You will see military vehicles. You will see armed Israeli soldiers on occupied territory, protecting Israeli settlers and basically just walking around on occupied territory. You will see the apartheid wall. So it's really not something that you can ignore. It's not something that you can detach from. And it's not something that can be hidden. That's more important. And this is why we Palestinians always say that the reality cannot be hidden. We invite people to come and visit and see the reality in their eyes. Just open your eyes, open your ears, and you will see the situation. Because, for example, if I want to go visit my friend in Bethlehem, or I want to visit the Nativity Church in Bethlehem, and on Google Maps it says it takes you 50 minutes. You can arrive after 2 hours. Depends on the Israeli checkpoints, which limits our movement. It's systematically limiting our movement on a daily basis. And these checkpoints are sometimes also closed as a way of collective punishment against the Palestinians.
Even for traveling, when I travel, I have to go travel to Jordan because we do not have an airport in Palestine because of the Israeli occupation. We do not have sovereignty on our land, on our sky, on our sea. Although the Tel Aviv airport is like 1 hour from my home, but we Palestinians in the West Bank, we are not allowed to use it. So we have to travel from Ramallah to Jericho, from Jericho through another Israeli security inspection to also reach the other side and go to Amman. And it's challenging for many Palestinians actually because it's more expensive, you pay more taxes, it's time consuming, it's more effort. Sometimes you have to go before one day to not miss your flight because basically these checkpoints, the Alembi Bridge that does not operate 24 hours. It has a limit of time. So sometimes if your flight is, for example, in the morning, you'll have to go one day before, sleep in Amman to make sure you don't miss your flight. So this is something basically Palestinians are experiencing on a daily basis. Is it normal? No. Will it ever be normal? No. Does the media focus on it? Also no. And this is where the problem about context comes. And this affects all Palestinians. And this is why we say that Israel is carrying out an ongoing war on the Palestinians. For me, I describe it as an episode in a long series. A series of 75 years, which has different episodes. And if those who are listening didn't watch the first episodes of this 75 years series, they will not understand the current episodes. And this is why we say that the situation or the events didn't just start from October 7th, last Saturday. We are talking about a bigger picture, a bigger context. We are talking about more than 6 million Palestinian refugees who were expelled from their homes in the 1948 Nakba, which we call, who have the right to return under international law, UN Resolution 194. Israel continues to deny this right. O que querem os palestinianos? Paz. Uma paz justa, compreensiva e sustentável. Viver em dignidade, com direitos humanos. Sobre Gaza, diz-nos o Khaled que é uma prisão a céu aberto, onde 2,3 milhões de palestinianos estão cercados e encurralados. Um regime de apartheid imposto por Israel e que é reconhecido como tal até pela Amnistia Internacional. E relembra que a violência nunca é a solução. This is where the root causes of the situation or the so-called conflict occurred. And this is why we always say that we really want to solve the situation. Because Palestinians, what do Palestinians want? They want peace, of course. But they want a just, comprehensive, and sustainable peace. They are demanding peace. What are we struggling for? We, of course, want peace. We want to live in dignity. We want our human rights. We want to be able to travel freely. For example, I have grandparents in the occupied city of Jerusalem. Although I was born there, I need a permit to go visit my grandparents in Jerusalem. And Jerusalem is 20 minutes far from Ramallah. That's what we are experiencing on a daily basis. And this is why I reaffirm that it affects all the Palestinians. Having that said, what is happening now, and is very sad, but it is not the first time we experience a Israeli war on Gaza. Gaza has been under a Israeli blockade and siege. It's an open-air prison for more than 16 years. 2.3 million Palestinians are locked under this open-air prison. They are deprived from their freedom, from their human rights, from proper water, from electricity, from access to trade, from traveling, from all these issues. And, Israeli strikes. Since 2007, there has been several wars on Gaza. And it's very sad, of course. Violence is never a goal. It's never the solution. But we have to put things in context. And this is why I strongly believe that the Israeli occupying power is to blame for all this violence, because they have continued to deny the Palestinian rights. They are imposing an apartheid regime. People, when they hear the word apartheid, they think that it only happened in South Africa, and it's not happening again. And unfortunately, it is happening again. And I'm not saying this because I'm a Palestinian.
many human rights organizations like Human Rights Watch, Amnesty International, B'Tselem, an Israeli human rights organization, released reports confirming, explaining, after research, that there is one system between the river and the sea. It's an apartheid regime. And just to also give the listeners a fast example of what we mean by apartheid, for example, in Ramallah, if, quote unquote, me and another Israeli settler are arrested for the same assault or crime or whatever, there are two different laws that are applied. The Israeli settler will be arrested by the Israeli police, and the Israeli penal code will be applied through Israeli civil courts, and I will be arrested by the Israeli army, and I will be under the military court and the military laws. So you have two different laws for two different people based on their identity on one territory. What do we call this? We call it the A word, which is apartheid. Perguntei ao Khaled qual era o seu maior desejo, o seu maior sonho enquanto palestiniano. E a resposta não podia ser mais devastadora. Em 2023, no mundo em que vivemos, o seu maior sonho é que os palestinianos possam viver com direitos humanos e em liberdade. Well, for me as a Palestinian and for many Palestinians, of course we dream of our rights to be achieved. You know, can you imagine that we dream of our human rights to be achieved? We dream to live in freedom, which is our right. You know, but unfortunately, it's a dream after 75 years because we are struggling. We are denied these rights on a systematic basis. We are being oppressed. We are being killed, arrested, injured by Israel, the occupying power. So for us, yes, we have the absolute right to continue dreaming. You know, many Zionists in 1948 believed that the older generations will die, of the Palestinians, and the younger generations will forget. But here we are now in 2023, and the younger generations haven't forgotten. They will never forget, because this is an ongoing struggle, passed from generation to generation. And as I said, it cannot be hidden, it cannot be denied. If you have to go through a checkpoint, if you are denied the right for political rights, we are basically under the rule of an Israeli military, which is led by the Israeli government, which we don't vote for. How is this so-called Israel a democracy? So for us, yes, it is our dream, unfortunately, to have our freedom, to have our human rights. É assim que voltamos à Rita agora, que nos deixa uma mensagem muito clara. O Hamas não é a Palestina. Porque há aqui uma coisa que me está a preocupar bastante. O que o Hamas está a fazer é horrível para os palestinianos. É péssimo. Vai dar mais razão a Israel para exterminar. Vai dar mais razões ao mundo para eles fazerem o que fazem os palestinianos. E há uma coisa que as pessoas estão a confundir, muitas delas, que é o Hamas não é a Palestina. E existe uma autoridade palestiniana, que é uma organização da libertação palestiniana, que é, na verdade, corrupta. Pronto. E o Hamas não representa a Palestina. Só que ele tem vindo a crescer. O Hamas tem vindo a crescer, infelizmente, muito, porque o povo está cansado. E eles estão fartos, não têm direitos humanos, não têm o direito de fugir à guerra. Isto é inacreditável. Nós vimos os aeroportos cheios de israelitas e os palestinianos não podem sair. Eles estão deliberadamente a aterrorizar os palestinianos como têm feito. E há outra coisa aqui que também é importante dizer, que já ouvi alguns comentadores na televisão a dizerem que acho que é uma normalidade, que é nunca houve um Estado da Palestina, portanto isto não é uma ocupação. Em 1948 foram desenhadas as fronteiras do que seria Israel e do que seria a Palestina. Israel aceitou, a Palestina não aceitou e mesmo assim decidiram prosseguir. Isto é lançar pólvora. E não só a Palestina não aceitou, como ainda temos a ocupação ilegal nos ditos territórios palestinianos. E o que eles fazem, a diáspora, não é? Que é para os expulsar e tudo mais, são atos de queimar as oliveiras deles, que são o maior sustento para eles, que estão nas famílias há anos, queimam-lhes
oliveiras, demolem casas, ameaças, e aí nós vemos o que é a força ocupacional de Israel e como é que eles atuam. E falando agora de uma parte mais leve, que é da viagem, eu aconselho vivamente às pessoas a irem para fora do mainstream. Acho que é muito importante viajar não só para fazer a parte da praia, nada contra quem faz isso, não é isso que eu quero dizer, mas para quem vai a Israel e faz só a vida de praia em Tel Aviv e não sabe o que está atrás dos prédios, demonstra a ignorância que temos visto estes dias. Um esforço que deve ser feito todos os dias, procurando estarmos informados sobre aquilo que realmente se passa no mundo. E podemos fazê-lo de várias formas, até visitando exposições. A mais recente mostra de pintura da Rita foi precisamente sobre a Palestina. É muito difícil falar da exposição agora, depois desta guerra ser alastrada, porque foi tão bom. Recebi a comunidade palestiniana de cá, recebi o embaixador, teve lá o PCP, Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, portanto, tanto de esquerda como de direita, tiveram presentes, porque eu acredito que as causas humanitárias não têm cores partidárias. A exposição correu bem, foi muito bem recebida. Tinha lá um vídeo também em que eu falava de todo o meu projeto, um bocado do que eu vos contei agora, de como é que começou, o que é que eu testemunhei, as pessoas com quem eu falei, o processo criativo e tudo mais. E foi muito bom, porque foi na Faculdade de Belas Artes onde eu estudei e eu fui muito bem recebida. Mas agora, passado 2 meses, ver isto assim, é como se para mim a exposição quase que não tivesse acontecido, porque uma pessoa tenta alertar para o que é a bomba relógio e de repente explode. E uma pessoa fica... Eu estou muito, muito, muito triste. Muito triste. Tenho estado muito triste. E eu só quero deixar uma coisa clara, porque não há aqui pretos no branco. Em cima sou artista, há imensas tonalidades. Eu não sou pró-Hamas. Isto é uma coisa que tem que ser clara. Tudo o que é terrorismo é mau. Mas também não sou pró-Israel, porque Israel tem demonstrado que não é menos terrorista. Mas nestas situações estão a morrer bastantes civis, bebés, dos 2 lados. E ninguém pode ficar indiferente a uma coisa destas. Eu só sei é que terrorismo não é a solução para nada, mas não nos podemos esquecer que o terrorismo não começou há 72 horas. Viver em Gaza é um terror. Deus queira que isto não escale e isto vai ser pior. Para todas as mortes valem, nenhuma vale mais que outra, volto a dizer isto, já disse no início, vai haver mais mortes e vai adiar cada vez mais a possibilidade de 2 Estados. Que é a única maneira das pessoas viverem em paz é serem reconhecidos os 2 Estados. E a Palestina ainda não foi considerada um Estado soberano como eles tanto querem, porque temos este atraso de resoluções das Nações Unidas e esta falta de interesse e adiamento de resoluções. Foi uma viagem intensa, dura, que despertou muito a consciência desta artista ativista. Mas também foi uma viagem de onde veio com o coração cheio. Claro que sim, eu tive imensos sentimentos bons. Para mim a viagem foi um descer à terra e dar valor às coisas boas da vida. Há pouco tempo tive uma senhora que me perguntou, porque eu agora também tenho um projeto em apoio às crianças das Honduras, que são muito utilizadas para tráfico de droga, e eu estava a comentar com uma senhora, estava nesse projeto, e ela do género, mas porquê que não faz o seu ativismo com as coisas cá em Portugal? Também há crianças cá em Portugal que precisam de apoio, e a crise da habitação, e tudo mais. E eu a pensar, é verdade, mas eu vou a estes sítios e vejo esta guerra na televisão, e para mim, neste momento, a crise da habitação não é uma crise. Para mim, neste momento, as coisas boas que me trouxeram, só me trouxeram coisas boas. Esta viagem só me trouxe coisas boas. Que é dar valor ao que se tem e termos tido a sorte de termos nascido onde nascemos, com os seus defeitos e as suas qualidades. Portugal é um dos países mais seguros do mundo, não sei se nem está no top 5, mas no top 10 está de certeza, os países mais seguros do mundo. E se tivermos a oportunidade de visitar sítios destes, uma pessoa cria laços muito fortes. Há uma história também engraçada em Jerusalém, para subir até à igreja, era assim uma subida muito íngreme. E todos os turistas tinham que ir de táxis. Tinha lá uma estação de táxis para levar os turistas, porque estavam 40 graus e era uma subida muito, muito íngreme. E nós pensámos, não, vamos a pé. Porque havia ali uma parte das pessoas que queriam ir a pé e nós éramos os únicos que iam a pé. Absolutamente ridículo. Mas as coisas não acontecem por acaso, porque essa rua que era a pé, era, portanto, uma escadaria de rua, era um bairro de palestinianos
E ficavam todos assim a olhar pela janela, mas quem é que são estes? Nunca ninguém vem a pé, vai tudo de táxi. E até que de repente começam a saltar crianças de uma casa, eram para aí 6 crianças entre os 13 e os 8 anos, cheias de garrafas de água, para nos dar água. E nós ficámos assim a olhar para eles. Eles, do you want water? Querem água? E eram garrafas que nem sequer estavam cheias, estavam a meio, porque se calhar não tinham assim tanta água, e mesmo assim viam que estávamos cansados e a suar, e quiseram-nos dar água. E eles não falavam inglês. Eles, quando disseram water, disseram water, water. E a gente entendeu. Bem, e sem falarmos a mesma língua, ficámos ali todos sentados nas escadas, eles ao nosso colo, mais a mãe deles que estava ali sentada no alpendre a sorrir. E foi ali um momento também muito íntimo com as crianças, num bairro assim pobre, que já vivem com tão pouco e ainda nos queriam dar água. São estas pequenas coisas, agora estou a falar nisso e não paro de rir. E só espero que eles estejam bem. Eu não tenho contacto deles, mas só espero que eles estejam bem. Mas foi tudo muito bonito da viagem, foi tudo muito bonito, muito esclarecedor. A mensagem que eu gostava de deixar a quem nos está a ouvir, muito provavelmente, será: cuidado com a desinformação, façam o vosso estudo, porque eu, quando fui às Honduras, foi para fazer também isso mesmo. Foi para fazer o estudo e visitar escolas e instituições para aprender como é a realidade das crianças. Por isso, a base é esta: façam o vosso estudo, não sejam rápidos a tomar um lado, porque isto não é simples. Se fosse simples, já tinha acabado há muito tempo. Quanto a nós, só esperamos que este episódio seja um pequeno contributo do cartão de embarque para criar mais consciência, mais conhecimento sobre aquilo que realmente se passa. Quanto a nós, até ao próximo destino.